Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você deveria manter sua devoção a Deus. Como o Espírito Santo está operando dentro da igreja nos dias atuais? Você tem uma compreensão firme dessa questão? Quais são as maiores dificuldades dos seus irmãos e irmãs? Do que mais carecem? Presentemente, há algumas pessoas que ficam negativas conforme passam por provações e algumas até reclamam. Outras pessoas não estão mais avançando porque Deus terminou de falar. As pessoas não entraram na trilha certa da crença em Deus. Não podem viver independentemente e não conseguem manter sua vida espiritual. Algumas pessoas seguem adiante e buscam com energia e estão dispostas a praticar quando Deus fala. Mas quando Deus não fala, elas não avançam mais. As pessoas ainda não entenderam a vontade de Deus dentro do coração delas e não têm um amor espontâneo a Deus. No passado, elas seguiam a Deus porque eram forçadas. Agora, há algumas pessoas que estão cansadas da obra de Deus. Tais pessoas não estão em perigo? Grande parte das pessoas existe em um estado de simplesmente dar conta. Embora comam e bebam as palavras de Deus e orem a Ele, elas o fazem sem entusiasmo e não têm mais a motivação que uma vez tiveram. A maioria das pessoas não está interessada na obra de Deus de refinamento e aperfeiçoamento, e de fato é como se elas estão constantemente sem qualquer motivação interior. Quando são vencidas pelas transgressões, elas não se sentem em dívida com Deus, nem têm a consciência de sentir remorso. Elas não buscam a verdade, nem abandonam a igreja, e em vez disso, buscam apenas os prazeres temporários. Essas pessoas são tolas, totalmente estúpidas. Quando chegar a hora, serão todas banidas e nem sequer uma delas será salva. Você acha que se alguém foi salvo uma vez, ele será sempre salvo? Essa crença é puro engano. Todos aqueles que não buscarem a entrada na vida serão castigados. A maioria das pessoas não tem absolutamente nenhum interesse em entrar na vida, em visões ou em colocar a verdade em prática. Elas não buscam entrar e certamente não buscam entrar mais profundamente. Não estão se arruinando? Agora mesmo, há uma porção de pessoas cujas condições estão melhorando constantemente. Quanto mais o Espírito Santo opera, mais confiança elas ganham. Quanto mais experimentam, mais sentem o profundo mistério da obra de Deus. Quanto mais profundamente entram, mais elas entendem. Sentem que o amor de Deus é tão grande e sentem-se firmes e esclarecidas dentro delas mesmas. Elas têm um entendimento da obra de Deus. Essas são as pessoas em quem o Espírito Santo está operando. Algumas dizem: embora não haja palavras novas de Deus, eu ainda preciso buscar ir mais fundo na verdade. Preciso ser sério em relação a tudo em minha experiência real e entrar na realidade das palavras de Deus. Esse tipo de pessoa possui a obra do Espírito Santo. Embora Deus não mostre seu semblante e esteja oculto a toda e qualquer pessoa, e embora Ele não declare nenhuma palavra e haja ocasiões em que as pessoas experimentem algum refinamento interno, ainda assim Deus não abandonou as pessoas completamente. Se uma pessoa não consegue reter a verdade que deveria realizar, ela não terá a obra do Espírito Santo. Durante o período de refinamento,
de Deus não se mostrar, se você não tem confiança, mas em vez disso se acovarda, se não se concentra em experimentar suas palavras, então você está fugindo da obra de Deus. Mais tarde, você será um dos que são banidos. Aqueles que não buscam entrar na palavra de Deus não podem, quiçá, manter-se como uma testemunha dele. As pessoas que são capazes de dar testemunho de Deus e satisfazer sua vontade são totalmente dependentes de sua motivação para buscar as palavras de Deus. A obra que Deus realiza nas pessoas é primeiramente de permitir-lhes ganhar a verdade. Fazer com que você busque a vida é para o bem de aperfeiçoá-lo, e isso tudo é para torná-lo adequado para o uso de Deus. Tudo o que você está buscando agora é ouvir mistérios, escutar as palavras de Deus, encher os olhos, olhar ao redor para ver se há alguma novidade ou tendência e com isso satisfazer sua curiosidade. Se essa é a intenção de seu coração, então não há como você atender às exigências de Deus. Aqueles que não buscam a verdade não podem seguir até o fim. Agora mesmo, não é que Deus não esteja fazendo algo, mas antes é que as pessoas não estão cooperando com Ele, porque elas estão cansadas da sua obra. Elas só querem ouvir as palavras que Ele fala para conceder bênçãos e estão relutantes em ouvir as palavras de seu julgamento e castigo. Qual é a razão para isso? A razão é que os desejos das pessoas de ganhar bênçãos não foram satisfeitos e elas, portanto, se tornaram negativas e fracas. Não é que Deus propositadamente não permita que as pessoas o sigam, nem é que Ele esteja propositadamente dando golpes na humanidade. As pessoas estão negativas e fracas só porque suas intenções são impróprias. Deus é o Deus que dá vida ao homem e Ele não pode levar o homem à morte. A negatividade, a fraqueza e o retrocesso das pessoas são todas causadas pela própria ação delas. A obra atual de Deus traz algum refinamento às pessoas, e só as que puderem permanecer firmes enquanto recebem esse refinamento ganharão a aprovação de Deus. Não importa o quanto ele se esconda, seja por não falar ou não operar, você ainda pode buscar com vigor. Mesmo se Deus dissesse que o rejeitaria, você ainda o seguiria. Isso é ser uma testemunha de Deus. Se Deus se esconde de você e você para de segui-lo, isso é ser testemunha de Deus? Se as pessoas não entrarem de fato, então elas não têm estatura real, e quando realmente encontrarem uma grande provação, elas tropeçarão. Quando Deus não está falando nem fazendo o que está alinhado às suas noções, você sucumbe. Se Deus estivesse agindo presentemente de acordo com as suas noções, se Ele estivesse satisfazendo a sua vontade e você fosse capaz de se levantar e buscar com energia, então o que seria o fundamento sobre o qual você vive? Eu digo que há muitas pessoas que estão vivendo de uma maneira que é inteiramente dependente da curiosidade humana. Elas não têm, de maneira nenhuma, o desejo mais verdadeiro de buscar. Todas as que não buscam a entrada na verdade, mas confiam em sua curiosidade na vida, são pessoas desprezíveis e estão em perigo. Os vários tipos de obras de Deus são todos realizados para aperfeiçoar a humanidade. Entretanto, as pessoas estão sempre curiosas. Elas gostam de informar-se sobre boatos. Estão preocupadas com as atualidades de países estrangeiros. Por exemplo, ficam curiosas sobre o que está acontecendo em Israel
ou se houve um terremoto no Egito. Estão sempre procurando algo novo, coisas modernas para satisfazer seus desejos egoístas. Elas não buscam a vida, nem buscam ser aperfeiçoadas. Buscam apenas fazer o dia de Deus chegar mais cedo, de modo que seus lindos sonhos possam ser realizados e seus desejos extravagantes satisfeitos. Esse tipo de pessoa não é prático. Elas são alguém que tem uma perspectiva inadequada. Só a busca da verdade é o fundamento da crença da humanidade em Deus. E se as pessoas não buscarem a entrada na vida, se não procurarem satisfazer a Deus, então elas estarão sujeitas a castigo. Aquelas que vão ser punidas são as que não tiveram a obra do Espírito Santo durante o tempo da obra de Deus. Como as pessoas deveriam cooperar com Deus durante este estágio de sua obra? Atualmente, Deus está testando as pessoas. Ele não está declarando nenhuma palavra, mas está se escondendo e não está fazendo contato direto com as pessoas. Vendo de fora, parece que ele não está fazendo obra alguma, mas a verdade é que ele ainda está operando dentro do homem. Quem quer que esteja buscando a entrada na vida, tem uma visão para a sua busca da vida e não tem dúvidas, mesmo se não entender completamente a obra de Deus. Enquanto passa por provações, mesmo quando você não sabe o que Deus quer fazer e que obra Ele quer realizar, você deveria saber que as intenções de Deus para a humanidade são sempre boas. Se você o buscar com um coração verdadeiro, então Ele nunca o deixará e, no fim, certamente o aperfeiçoará e trará as pessoas para um destino apropriado. Sem considerar como Deus está testando as pessoas atualmente, chegará um dia em que Ele proverá as pessoas com um desfecho apropriado e lhes dará a retribuição adequada com base no que elas fizeram. Deus não conduzirá as pessoas até certo ponto para depois simplesmente abandoná-las e ignorá-las. Isso é porque Deus é confiável. Neste estágio, o Espírito Santo está fazendo a obra de refinamento. Ele está refinando toda e qualquer pessoa. Nas etapas da obra que foram constituídas pela provação da morte e pela provação do castigo, o refinamento foi realizado através de palavras. Para experimentar a obra de Deus, as pessoas precisam primeiro entender a sua obra atual e como a humanidade deveria cooperar. Na verdade, isso é algo que todos deveriam entender. Não importa o que Deus faça, seja refinamento ou mesmo se Ele não estiver falando, nenhuma única etapa da obra de Deus acontece alinhada às noções da humanidade. Cada etapa de sua obra destrói e rompe as noções das pessoas. Essa é a sua obra. Mas você precisa acreditar que, visto que a obra de Deus alcançou certo estágio, Ele não exporá a humanidade toda à morte. Não importa o que aconteça. Ele tanto dá promessas quanto bênçãos para a humanidade. E todos aqueles que o buscarem serão capazes de ganhar suas bênçãos. Mas aqueles que não o buscarem serão abandonados por Deus. Isso depende da sua busca. Sem considerar qualquer outra coisa, você precisa acreditar que, quando a obra de Deus estiver concluída, toda e qualquer pessoa terá um destino adequado. Deus proveu a humanidade com aspirações lindas, mas sem busca, elas são inatingíveis. Você deveria ser capaz de enxergar isso agora. O refinamento de Deus e seu castigo às pessoas são a sua obra, mas as pessoas, por sua parte, precisam buscar uma mudança de caráter o tempo todo. Na sua experiência prática,
você precisa primeiro saber como comer e beber as palavras de Deus. Precisa descobrir dentro de suas palavras no que você deveria entrar e as suas falhas. Você deveria buscar a entrada em sua experiência prática e tomar a porção das palavras de Deus que deveria ser colocada em prática e tentar fazê-la. Comer e beber as palavras de Deus é um aspecto. Além disso, a vida da igreja precisa ser mantida. Você precisa ter uma vida espiritual normal e precisa ser capaz de entregar todos os seus estados atuais a Deus. Não importa como sua obra mude, a sua vida espiritual deveria permanecer normal. Uma vida espiritual pode manter a sua entrada normal. Não importa o que Deus faça, você deve continuar a sua vida espiritual sem interrupções e cumprir o seu dever. É isso que as pessoas deveriam fazer. É tudo obra do Espírito Santo, mas enquanto isso, é um aperfeiçoamento para aqueles com uma condição normal. Para aqueles com uma condição anormal, é uma provação. No estágio atual da obra de refinamento do Espírito Santo, alguns dizem que a obra de Deus é tão maravilhosa e que as pessoas com certeza precisam de refinamento. Senão sua estatura será pequena demais e elas não terão como chegar à vontade de Deus. Entretanto, para aquelas cuja condição não é boa, isso se torna um motivo para não buscar Deus e um motivo para não frequentar reuniões, nem comer e beber a palavra de Deus. Na obra de Deus, não importa o que Ele faça ou que mudanças Ele efetue, as pessoas precisam manter um mínimo de vida espiritual normal. Talvez você não tenha sido negligente neste estágio atual de sua vida espiritual, mas ainda não ganhou muito e não conseguiu uma grande colheita. Sob esses tipos de circunstâncias, você ainda precisa seguir as regras. Precisa guardar essas regras de modo a não sofrer perdas em sua vida e de modo a satisfazer a vontade de Deus. Se a sua vida espiritual é anormal, você não pode entender a obra atual de Deus. E em vez disso, sempre acha que ela é completamente incompatível com suas noções. E embora esteja disposto a segui-lo, você carece de motivação interior. Assim, não importa o que Deus esteja fazendo atualmente, as pessoas precisam cooperar. Se as pessoas não cooperam, então o Espírito Santo não pode fazer a sua obra. E se as pessoas não têm um coração para cooperar, então dificilmente poderão ganhar a obra do Espírito Santo. Se quer ter a obra do Espírito Santo dentro de você e se quer ganhar a aprovação de Deus, então você precisa manter a sua devoção original perante a face de Deus. Agora não é necessário que você tenha um entendimento mais profundo, uma teoria mais elevada ou outras coisas tais. Tudo o que se exige é que você conserve a palavra de Deus no fundamento original. Se as pessoas não cooperarem com Deus e não buscarem uma entrada mais profunda, então Deus tirará todas as coisas que eram delas originalmente. Por dentro, as pessoas são sempre ávidas pelo que é fácil e preferem desfrutar o que já está disponível. Elas querem ganhar as promessas de Deus sem pagar preço algum. Esses são os pensamentos extravagantes que a humanidade nutre. Ganhar a própria vida sem pagar um preço. Mas algo assim já foi tão fácil? Quando alguém acredita em Deus e busca entrar na vida e busca uma mudança em seu caráter, ele precisa pagar um preço e alcançar um estado no qual sempre seguirá Deus, não importa o que ele faça. Isso é algo que as pessoas precisam fazer. Mesmo se seguir tudo isso como uma regra, você precisa sempre conservá-lo
e não importa quão grandes as provações, não pode abandonar o seu relacionamento normal com Deus. Você deveria ser capaz de orar, manter a sua vida na igreja e nunca abandonar seus irmãos e irmãs. Quando Deus o prova, você ainda deveria buscar a verdade. Essa é a exigência mínima para uma vida espiritual. Ter sempre o desejo de buscar e esforçar-se para cooperar, aplicando toda a sua energia. Isso pode ser feito? Se tomarem isso como um fundamento, as pessoas serão capazes de alcançar o discernimento e a entrada na realidade. É fácil aceitar a palavra de Deus quando o seu estado é normal. Nessas circunstâncias, não parece difícil praticar a verdade e você sente que a obra de Deus é maravilhosa. Mas se a sua condição é pobre, não importa quão maravilhosa seja a obra de Deus e não importa quão lindamente alguém fale, você não prestará atenção. Quando a condição de uma pessoa é anormal, Deus não pode operar nela e ela não consegue alcançar mudanças em seu caráter. Se não tem confiança alguma, não é fácil para as pessoas continuar seguindo essa senda. Todas agora podem ver que a obra de Deus não se conforma nem um pouco com as noções das pessoas. Deus fez tanta obra e falou tantas palavras que estão completamente desalinhadas das noções humanas. Assim, as pessoas precisam ter a confiança e a força de vontade para serem capazes de manter o que já viram e que já ganharam com suas experiências. Não importa o que Deus faça nas pessoas, elas precisam conservar o que elas mesmas possuem, ser sinceras diante de Deus e permanecer devotadas a Ele até o fim. Esse é o dever da humanidade. As pessoas precisam conservar aquilo que deveriam fazer. A crença em Deus exige obediência a Ele e experiência de sua obra. Deus já fez tanta obra. Pode-se dizer que, para as pessoas, é tudo aperfeiçoamento, refinamento e, mais ainda, castigo. Não houve uma única etapa sequer da obra de Deus que estivesse alinhada às noções humanas. O que as pessoas têm desfrutado são as palavras austeras de Deus. Quando Deus vem, as pessoas deveriam desfrutar sua majestade e sua ira. No entanto, não importa quão austeras suas palavras possam ser. Ele vem para salvar e aperfeiçoar a humanidade. Como criaturas, as pessoas deveriam cumprir os deveres que devem cumprir e ser testemunhas de Deus em meio ao refinamento. Em cada provação, elas deveriam conservar o testemunho que deveriam dar e fazer isso tão retumbantemente pela causa de Deus. Uma pessoa que faz isso é uma vencedora. Não importa como Deus o refina, você permanece cheio de confiança e nunca perde a confiança nele. Você faz o que o homem deveria fazer. É isso que Deus exige do homem. E o coração do homem deveria ser capaz de retornar completamente para ele e voltar-se para ele em todo o momento passado. Esse é um vencedor. Aqueles a quem Deus se refere como vencedores são os que ainda são capazes de ser testemunha e manter sua confiança e devoção a Deus quando estiverem sob a influência de Satanás e enquanto estiverem sendo sitiados por Satanás. Isto é, quando se encontrarem em meio às forças das trevas. Se você ainda for capaz de guardar um coração puro perante Deus e manter o seu amor genuíno a Deus, não importa o que, então você está sendo testemunha diante de Deus. É isso a que Deus se refere como sendo um vencedor.
Se a sua busca é excelente quando Deus o abençoa, mas você recua sem suas bênçãos, isso é pureza? Já que tem certeza de que esse caminho é verdadeiro, você precisa segui-lo até o fim. Você precisa manter sua devoção a Deus. Uma vez que já viu que o próprio Deus veio à Terra para aperfeiçoá-lo, você deveria entregar seu coração inteiramente a Ele. Se você ainda pode segui-lo, não importa o que ele faça, mesmo se ele determina um desfecho desfavorável para você no fim, isso é manter sua pureza diante de Deus. Oferecer um corpo espiritual santo e uma virgem pura para Deus significa guardar um coração sincero diante de Deus. Para a humanidade, sinceridade é pureza e a capacidade de ser sincero para com Deus é manter a pureza. Isso é o que você deveria colocar em prática. Quando deve orar, você ora. Quando deve se reunir em comunhão, você o faz. Quando deve cantar hinos, você canta hinos. E quando deve renunciar à carne, você renuncia à carne. Quando desempenha seu dever, você não o faz de qualquer jeito. Quando enfrenta provações, você permanece firme. Isso é devoção a Deus. Se você não conservar o que as pessoas deveriam fazer, então todo o seu sofrimento e suas evoluções prévios foram fúteis. Para cada etapa da obra de Deus, há uma maneira pela qual as pessoas deveriam cooperar. Deus refina as pessoas de modo que elas tenham confiança enquanto passam por refinamentos. Deus aperfeiçoa as pessoas de modo que elas tenham confiança para ser aperfeiçoadas por Deus e estejam dispostas a aceitar seus refinamentos e a ser lidadas e podadas por Deus. O Espírito de Deus opera dentro das pessoas para trazer-lhes esclarecimento e iluminação e para fazê-las cooperar com Ele e praticar. Deus não fala durante os refinamentos. Ele não pronuncia sua voz, mas ainda assim há o trabalho que as pessoas deveriam fazer. Você deveria conservar o que já tem. Você ainda deveria ser capaz de orar a Deus, de estar perto de Deus e ser testemunha perante Deus. Dessa maneira, você cumprirá os seus deveres. Todos vocês deveriam ver claramente a partir da obra de Deus que suas provações à confiança e ao amor das pessoas exigem que elas orem mais a Deus e que saboreiem com mais frequência as palavras de Deus perante Ele. Se Deus esclarecer você e fizer você entender a sua vontade, e mesmo assim você não colocar algo disso em prática, você não ganhará nada. Quando colocar em prática as palavras de Deus, você ainda deveria ser capaz de orar a Ele. E quando saborear suas palavras, você deveria ir perante Ele e buscar e estar cheio de confiança nele, sem nenhum traço de se sentir frio ou desanimado. Aqueles que não colocam as palavras de Deus em prática estão cheios de energia durante as reuniões, mas caem nas trevas quando retornam para casa. Há alguns que nem querem reunir-se. Assim, você precisa ver claramente que dever é que as pessoas deveriam cumprir. Você pode não saber qual é realmente a vontade de Deus, mas você pode desempenhar seu dever, pode orar quando deveria, pode colocar em prática a verdade quando deveria e pode fazer o que as pessoas devem fazer. Você pode conservar a sua visão original. Dessa maneira, você será mais capaz de aceitar a próxima etapa da obra de Deus. Quando Deus opera de modo oculto, é um problema se você não o buscar. Quando Ele fala e prega durante as assembleias, você ouve com entusiasmo, mas quando Ele não fala, você carece de energia e retrocede.
Que tipo de pessoa age dessa maneira? Esse é alguém que só segue para onde quer que vá o rebanho. Ele não tem posicionamento, nem testemunho, nem visão. A maioria das pessoas é assim. Se você continuar desse jeito, um dia, quando encontrar uma grande provação, você cairá em punição. Ter um posicionamento é muito importante no processo de Deus de aperfeiçoar as pessoas. Se você não duvidar de uma única etapa da obra de Deus, se você cumprir o dever do homem, se sinceramente conservar o que Deus faz você colocar em prática, isto é, você se lembrar das exortações de Deus e não importa o que Ele faça nos dias atuais, você não se esquecer de suas exortações, se não tiver nenhuma dúvida sobre sua obra, mantiver seu posicionamento, conservar seu testemunho e ser vitorioso em cada etapa do caminho, então, no fim, você será aperfeiçoado por Deus e transformado em um vencedor. Se você é capaz de permanecer firme através de cada etapa das provações de Deus e se ainda consegue permanecer firme no fim, então você é um vencedor. Você é alguém que foi aperfeiçoado por Deus. Se você não conseguir permanecer firme em suas provações atuais, então no futuro ficará ainda mais difícil. Se você só passar por uma quantidade de sofrimento insignificante e não buscar a verdade, então no fim você não ganhará nada. Será deixado de mãos vazias. Há algumas pessoas que desistem de sua busca quando veem que Deus não está falando e o coração delas se dispersa. Tal pessoa não é uma tola? Esses tipos de pessoas não têm realidade. Quando Deus está falando, elas estão sempre correndo em círculos, parecendo ocupadas e entusiasmadas por fora. Mas agora que Ele não está falando, elas param de buscar. Esse tipo de pessoa não tem futuro. Durante os refinamentos, você precisa entrar a partir de uma perspectiva positiva e aprender as lições que deveria aprender. Quando ora a Deus e lê sua palavra, você deveria medir o seu estado comparado a ela, descobrir as suas falhas e perceber que você tem muitas lições ainda para aprender. Quanto mais sinceramente buscar enquanto passa por refinamentos, mais você se verá inadequado. Quando está experimentando refinamentos, há muitas questões que você encontra. Você não pode vê-las claramente. Você reclama. Você revela a própria carne. Só dessa maneira você pode descobrir que tem caracteres corruptos demais dentro de si. As pessoas são carentes em calibre e estão muito aquém dos padrões de Deus. Elas podem necessitar ainda mais da confiança para trilhar essa senda no futuro. A obra de Deus nos últimos dias exige uma confiança enorme. Confiança maior ainda que a de Jó. Sem confiança, as pessoas não serão capazes de continuar a ganhar experiência e nem serão capazes de ser aperfeiçoadas por Deus. Quando o dia das grandes provações chegar, haverá pessoas abandonando as igrejas, algumas aqui, algumas ali. Haverá algumas que estarão indo muito bem em sua busca nos dias anteriores, e não estará claro porque elas não acreditam mais. Muitas coisas acontecerão que você não entenderá, e Deus não revelará quaisquer sinais ou maravilhas, nem fará algo sobrenatural. Isso é para ver se você consegue ficar firme. Deus usa fatos para refinar as pessoas. Você ainda não sofreu muito. No futuro, quando vierem as grandes provações, em alguns lugares, toda e qualquer pessoa na igreja partirá, e aquelas com quem você tinha um bom relacionamento
partirão e abandonarão sua fé. Você será capaz de permanecer firme, então? Até agora, as provações que você enfrentou foram menores e provavelmente você mal foi capaz de suportá-las. Esta etapa inclui refinamentos e aperfeiçoamento pelas palavras somente. Na próxima etapa, os fatos virão sobre você para refiná-lo, e então você estará no meio do perigo. Quando isso ficar realmente sério, Deus o aconselhará a se apressar e partir. E as pessoas religiosas tentarão atrair você para ir com elas. Isso é para ver se você consegue continuar na senda. E todas essas coisas são provações. As provações atuais são menores, mas chegará o dia em que haverá lares onde os pais não acreditam mais e alguns onde os filhos não acreditam mais. Você será capaz de continuar? Quanto mais adiante você for, maiores as suas provações se tornarão. Deus executa sua obra de refinar as pessoas de acordo com as necessidades e a estatura delas. Durante o estágio de Deus aperfeiçoar a humanidade, é impossível que o número de pessoas continue a crescer. Ele só encolherá. É só através desses refinamentos que as pessoas podem ser aperfeiçoadas. Ser lidado, disciplinado, testado, castigado, amaldiçoado. Você consegue suportar tudo isso? Quando vê uma igreja com uma situação particularmente boa, em que as irmãs e os irmãos estão todos buscando com grande energia, você mesmo se sente encorajado. Quando chegar o dia em que todos eles tiverem partido, alguns deles não acreditando mais, alguns tendo partido para fazer negócios ou se casar, e alguns tendo ingressado na religião, você será capaz de permanecer firme então? Você será capaz de permanecer impassível por dentro? O aperfeiçoamento da humanidade por Deus não é uma coisa tão simples. Ele utiliza muitas coisas para refinar as pessoas. As pessoas veem isso como métodos, mas na intenção original de Deus, não são métodos de jeito nenhum, mas fatos. No fim, quando Ele tiver refinado as pessoas até certo ponto e elas não tiverem mais quaisquer reclamações, este estágio de sua obra estará completo. A grande obra do Espírito Santo é para aperfeiçoar você, e quando ele não operar e ocultar-se, é ainda mais pelo propósito de o aperfeiçoar. E dessa forma, em particular, pode ser visto se as pessoas têm amor a Deus e se têm confiança verdadeira nele. Quando Deus fala claramente, não há necessidade de você buscar. É só quando ele está oculto que você necessita buscar e sentir seu caminho. Você deveria ser capaz de cumprir o dever de um ser criado, e não importa o que seu desfecho futuro e seu destino possam ser. Você deveria ser capaz de buscar o conhecimento e o amor a Deus durante os anos em que está vivo. E não importa como Deus o trate. Você deveria ser capaz de evitar reclamações. Há uma condição para o Espírito Santo operar dentro das pessoas. Elas precisam ter sede e buscar, e não ficar tíbias ou duvidosas sobre as ações de Deus, e elas precisam ser capazes de conservar seu dever o tempo todo. Só dessa maneira elas podem ganhar a obra do Espírito Santo. Em cada etapa da obra de Deus, o que é exigido da humanidade é uma confiança enorme e ir perante Deus para buscar. Só através da experiência as pessoas podem descobrir como Deus é amoroso e como o Espírito Santo opera nas pessoas. Se você não experimentar, se não sentir seu caminho através disso, se não buscar, então você não ganhará nada.
Você precisa sentir seu caminho através das suas experiências, e só através das suas experiências você pode ver as ações de Deus e reconhecer sua maravilha e insondabilidade.